a gente até, o irmão Valdenci, eu confundo o nome dele, é Valdenci, né? Valdecir. Valdenci. Estava também a irmã Cileide no encontro que a gente teve com o irmão Paulo. Eu levantei a questão lá, você lembra? Não sei se os irmãos lembram, sobre a questão do Espírito Santo, ou irmão Valdenci. Aquela questão lá, se o Espírito Santo ele é um entendimento, quando o anjo Gabriel ele anuncia Cristo, né, para Maria, como um verbo que se faz carne, né? Ela pergunta para ele, mas como vai ser isso? Se eu não conheço homem algum? E ele fala, não, vai ser por obra do Espírito Santo. E pela obra do Espírito Santo, ali é gerada uma criança no ventre de carne e osso, né? Uma Correto, criança que correto. não teve uma fecundação de um sêmen, né? E aí houve uma criança que teve que ter todos os costumes normais de uma criança quando nasce, né? Amamentou, eu creio, né? Sim, uma criança normal, é. Andou, né? Teve que ensinar a falar, papinho e tudo. Então, assim, foi obra do Espírito Santo. Então, um entendimento não faria uma criança, assim, geraria uma criança, essa obra que houve por fecundação. Então, me veio a dúvida na questão da Trindade mesmo, né? Dessa obra. Sobre isso, entende? Entendi. Tá. Mas como que a irmã acha que foi gerado Jesus? Como que você entende que ele foi gerado, irmã? Bem, eu vejo, na minha percepção, assim, né? A gente está aprendendo junto. Eu já entendi que o Espírito Santo é o entendimento, isso aí para mim não há dúvida, né? Que não vem estar no nosso entendimento. Porém, eu vejo ele também como uma força que age de forma de milagre, assim, do agir de Deus mesmo ali. Eu vejo ele como uma força, por quê? Também, né? Também, uma das características dele, Certo. além do seu entendimento. Porque como ele está a Bíblia fala, né, do vento, né? Cita como o vento sopra todo lugar. A Bíblia também fala sobre aquela parte lá de Filipe, né? Que ele foi trasladado, foi passado, não sei como falar. Sei que ele apareceu lá para o eunuco lá, né? Tem também outras histórias de milagres, né? Bem Certo. grandiosos, feito através do Espírito Santo. E a Bíblia fala, né, que ele iria nos consolar, que também eu acho que é o entendimento, mas também eu vejo que é uma força no físico também ali e tal. Então, eu acho que além de ser um entendimento, que é uma das características, eu acho também que ele tem a característica de ser uma força do sobrenatural. Ou também eu penso na possibilidade da Trindade, no caso, também ser um. O Deus, na forma do Espírito Santo, ele tem poder para fazer essa obra no ventre de Maria, né? Então, Irmã, deixa eu fazer uma pergunta para a irmã Elma. Pode ir. Irmã Elma, se você acha que o Espírito Santo é o entendimento do Espírito Santo, gerar um filho é muita coisa, não daria, você acha assim que é impossível. Transgradar uma pessoa é muita coisa. Então, o entendimento do Espírito Santo, no seu entendimento, ele faz o quê? O que é permitido para ele fazer? Qual o limite dele? eu acho que não tem limite para Deus, né? Tudo é uma obra, é o mesmo. Porém, não tem limite. Porém, a gente está falando aqui na questão de entendimento, dele ser um entendimento. Eu estou aqui concluindo, né? Que eu não sei se eu estou certo, mas para mim, Elma, né? Igual cada um tem um entendimento, eu concluo que ele tem outra característica, além do entendimento. Então, mas eu quero que você falando que ela é diga. uma pessoa. Espera um pouquinho. O Espírito Santo, pelo entendimento, eu estou perguntando o limite dele. O que você acha? O que ele consegue fazer pelo entendimento? Já que gerar um filho, não.
transgradar, não, no entendimento. Você vê, o Espírito Santo é o entendimento. O que você acha que, sem ser uma outra força, o que ele consegue fazer? No entendimento, tudo começa na mente, né? Tudo começa na mente. No entendimento, eu vejo que ele traz ali, ele ilumina, né, a revelação, ele traz ali a revelação, ilumina a nossa mente, nos dá direção para certo tipo de coisa. Ele nos abre o nosso entendimento para conhecer mais Cristo, para poder fazer, né, aquilo que o Pai deseja em nós. O entendimento da salvação, esses entendimentos que vêm para nos trazer para nós, o nosso entendimento, para que nós venhamos transformar aquilo em uma atitude através dele. Ele vem no nosso entendimento para que nós venhamos ter uma atitude através da transformação do nosso entendimento. Já no caso de Maria, houve ali uma criança que foi concebida de carne e osso. O verbo, ele se fez carne. Então, ali, e foi através do Espírito, é bem claro. Ela fala, como vai ser? Eu não conheço homem algum. Então, vai ser através da obra do Espírito Santo em você. Então, houve uma fecundação ali, do sobrenatural, né? Porque uma criança ela é gerada da fecundação do sêmen do homem e da mulher. Então, naquele momento ali, não teve o sêmen do homem, só o da mulher. Então, ali houve um milagre sobrenatural ali, né? Isso aí que é um milagre, eu não tenho dúvida. A questão é, chegando a esse consenso, eu não vejo que ele é só o entendimento. Porque, por exemplo, uma pessoa no entendimento dela, ela não engravida. Mas, eu estou entendendo então, exatamente. É o verbo. O verbo. Mas só que o verbo é o quê? É a palavra. A palavra dita por quem? Foi dita por quem? Não foi dita por Deus? Sim. Então, ao falar a palavra, houve o quê? Houve o verbo, entendeu? Aí, através daquela palavra, aconteceu aquilo com Maria, entendeu? Mas e o Espírito Santo aí, Bruno? Deixa eu falar um pouquinho, irmãos. Espera um pouquinho, senão vai confundir cada vez mais. Espera aí, eu vou explicar para a irmã Elma, para ver se ela consegue entender o raciocínio nosso aqui. Vamos com tempo e com paciência, tá, irmãos? Vou explicar isso aqui exatamente, tintim por tintim, e os irmãos que tiverem dúvida aí, anotem e aprendam. Anotem e aprendam. Esse aí é muito fácil você responder, tá, irmãos? É muito fácil, não vai haver dúvida nenhuma, você pode ter certeza disso. Então, quando você pega Mateus, por exemplo, capítulo 1, vamos lá, para eliminar a dúvida de uma vez por todas. Mateus, capítulo 1. Então, nós vamos ver aqui, ó. Quem que é o Mateus, irmãos? Mateus era um homem que chamava Levi, e quando ele começa a escrever, então, ele escreve para os israelitas. Então, você tem que saber qual que era a intenção do Mateus. Ele tinha que escrever para os israelitas, para os hebreus. Então, o que o Mateus faz no livro dele? Ele recheia o livro dele com profecias do Antigo Testamento, porque os hebreus conheciam muito isso aí, entendeu? Para que eles pudessem fazer associação. Então, é essa a ideia do Mateus. Ele vai pegar o que estava no Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento, e começa a mostrar os fatos ali, os fatos acontecidos naquela época, naquele período de vida deles, baseados no quê? Naquilo que era profecia para o povo judeu. Então, esse é o entendimento, tá, irmãos? Essa é a forma de nós entendermos o livro de Mateus. Então, ele fala assim, olha, este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Então, esse Jesus Cristo, ele teria que ser descendente de quem? Segundo todas as profecias do Antigo Testamento, o Jesus Cristo, ele teria que nascer de que linhagem, irmãos? De Davi. De Davi e de Abraão, certo? Então, preste atenção. Isso aqui é porque os hebreus diziam isso. Estava escrito isso aqui. Era profecias de vários lugares, que você vai encontrar que tem essa profecia. Então, ele começa a genealogia de Jesus. Começa lá em Abraão e começa a descer. Nós não vamos ler tudo, porque é cumprido aqui, tá, irmão? Mas depois você lê.
Aí ele vai chegar lá no versículo 16, ele vai dizer assim, olha, versículo 16, Jacó gerou quem? José. Marido de? Maria. Em algum lugar da Bíblia dos Hebreus existe um nome de mulher, irmãos, que dá sequência genealógica à família? Não. Não. Não existe. Toda sequência genealógica, ela vem de quem? Sempre do homem. Sempre do homem. Você não vai encontrar isso na Bíblia em lugar nenhum, que é a mulher da sequência genealógica à família. Então, ele chegou aqui, o Jacó gerou quem? Maria ou José? José. José. E o José, ele era o quê? Marido de? Maria. Maria. Maria deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. Tá. Se Jesus tivesse que ser se ele tinha que ser da linhagem de Abraão e da linhagem de Davi, ele teria que nascer de quem, então? De Maria ou de José? José. José. Se ele nascesse só de Maria, ele seria filho de Davi? Não. E agora, como é que fica, irmãos? Entendeu? Esse é o primeiro ato, tá? Essa é a primeira questão que eu estou colocando para vocês pensarem. Por que a Bíblia traz toda a genealogia aqui, falando dos homens, tal, e tal, e tal, e chega até José? Só que ele chega em José, a genealogia de Jesus teria que ser de quem, então? De José. Aí ele cita que José era marido de... Agora entra o nome da Maria aqui, porque José é marido de Maria. Então tá. Vamos pular agora para Lucas. Só para os irmãos entenderem, tá? Porque há muitos mitos bíblicos, irmãos, que nós precisamos quebrá-los. Lucas quanto? Lucas, onde que vai falar aqui é no capítulo 1. Lucas 1. Agora, o Lucas, ele escreveu para os judeus? Não, né? Não. O Lucas, ele escreve para os gregos. O Lucas, ele era um médico grego, tá? Ele era da Grécia, um médico muito inteligente, médico. E o livro que ele escreve para os gregos. Então, ele já não tem mais o compromisso com os judeus. Entendeu, irmãos? Ele é grego e está escrevendo para os gregos. Então, no versículo 5, em Lucas capítulo 1, versículo 5, ele fala assim, olha, quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Eles não tinham filhos, pois Isabel ela era estéril e ambos já estavam bem velhinhos. Quem está falando isso aqui é um médico, tá, irmãos? É um médico, você tem que entender isso aqui. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava ao lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho. E o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte.
será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Como que é uma pessoa que vai ser cheia do Espírito Santo antes de nascer? Então, ele não teria entendimento nenhum aqui, irmão. Entendeu? Antes de nascer. Entendeu? Então, nesse caso aqui, o Espírito Santo não pode ser o entendimento. Aqui ele tem que ser o quê? Uma palavra. Entendeu? Então, o que está confundindo a irmã Elma, eu acho assim, que ela está achando que em todos os casos o Espírito Santo é o entendimento. Não, ele é a palavra, e quando você entende essa palavra, você age por ele, entendeu? Pela palavra. Então, vamos continuar aqui para você... Mas, irmão, você tem que ser mente aberta. Você não pode voltar a ser religioso, entendeu? Você não pode voltar para o entendimento religioso. Você tem que entender a revelação. Aí é dito assim, olha... o menino vai ser cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos. Quem que vai fazer isso? O João Batista vai fazer isso, não é? Por quê? Porque ele é cheio do Espírito. Ele vem com a palavra de Deus, que é o Espírito, e com essa palavra, ele vai fazer muitos corações dos pais voltarem aos filhos. Ele levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. O que é aceitar a sabedoria dos justos, se não aceitar a palavra de Deus, irmãos? É isso aqui que é, né? Zacarias, então, disse ao anjo: como posso ter certeza que isso acontecerá? Já sou velho, e minha mulher também é de idade avançada. Não tem jeito para nós, ele está dizendo. Isso aqui, como que eu vou poder achar que isso aqui é uma verdade se eu sou velho e a minha mulher é velha? Já passamos da idade de ter filho. Não tem mais jeito. Né? Isso aqui é o mesmo caso do Abraão e Sara, tá, irmãos? O mesmo caso lá. E aí o que acontece? O anjo respondeu: sou Gabriel, e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer o que, irmãos? As boas novas. O que é as boas novas, se não uma palavra de vitória, irmão? Aleluia. Entendeu? Olha, tudo bem, você não tem condição nenhuma, mas não tem a ver com a sua condição. Eu estou aqui para te trazer uma palavra Que foi de dito. poder, entendeu? É uma palavra de poder, uma boa nova, uma boa notícia. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão. Você não vai falar mais nada. Por quê? Porque agora eu te trouxe a boa nova, e se eu deixar você falar daqui para frente, você vai colocar tudo a perder, porque você não, se você começar a proferir palavras contrárias ao Espírito Santo, você não terá a vitória prometida na palavra do Espírito Santo. Então vamos lá. Então, quem gerou esse filho na Isabel, irmão? Quem que gerou esse filho na Isabel? Não foi o Espírito Santo? Hã? Foi o Espírito Santo. Entendeu? Esse mesmo Espírito Santo que gerou o filho na Isabel é o mesmo Espírito Santo que gerou o filho em Maria. É a mesma coisa, é a mesma concepção. Entendeu? Vamos continuar que você vai ver, ó. A Isabel tinha condição? Não, não tinha. Ela era estéril, não era? A Sara tinha condição? Não, não tinha. Ela era estéril, não era? E por que elas conceberam depois da idade avançada? Porque veio uma palavra, e essa palavra ela vem com poder. Então, o que fez elas conceberem foram elas crerem na palavra. Por isso elas concebem pelo Espírito Santo. Oh, aleluia. Entendeu, irmãos? Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava: por que ele demora tanto? Quando finalmente saiu, ele não conseguia falar com eles. E perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo,
Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa engravidou. Sem ele falar nada. Porque se ele fosse falar, o que ia acontecer? Ia dar ruim, irmão, se ele falasse. Vocês estão entendendo? Mas ela engravidou por quê? Porque ele assumiu o quê? A palavra. E a palavra nele gerou, então, o filho. Então, esse filho do Zacarias e da Isabel, ele foi gerado por quem, irmãos? Pelo Espírito Santo, pela palavra. Então, esse filho, ele é cheio do Espírito Santo. O mesmo que gerou Jesus e Maria. Não, eu só quero que vocês peguem a visão, tá, irmãos? Para sair desse mito religioso, que a gente não aguenta mais, os irmãos sofrem tanto por causa dos mitos religiosos, né? Então, vamos lá, continuando. Como o Senhor foi... Eu estou lendo 25 agora. Não, vou continuar o 24, né? 23. Ao fim de seus dias de serviço, ele voltou para casa, então a sua esposa engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Tá. Por que o Lucas, irmãos, ele antes de colocar a concepção de Jesus, ele coloca a concepção de João Batista? Era justamente para trazer o quê? Entendimento. Isso foi proposital? Sim. Foi. Para trazer o quê? Entendimento. Para sair do mito das conversas dos hebreus para entrar na ciência dos gregos. Então, no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo... Ó, aí só depois que ele explicou isso, ele vai colocar aqui a concepção de Maria, tá? Ó, Deus enviou a uma cidade, o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Quem que era o descendente do rei Davi? José. Se Jesus é filho de Davi, como que ele vai ser filho de Davi, irmão, se ele não for da descendência de José? Não tem. Como que ele vai ser a descendência de Davi se ele não for da descendência de José? A linhagem de José. Entendeu? Então, o descendente de Davi era quem? José, descendente de Davi. Está bem explicado aqui, ó. Gabriel apareceu a ele e lhe disse: agrada-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande. Mesma conversa que está acontecendo aqui. Aconteceu lá também no templo, a respeito do pai do João Batista, né? Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado, Davi. Tá claro, não é, irmãos? Ele teria que ser de que linhagem, o Jesus? A linhagem de Davi. O Senhor lhe dará o trono de seu antepassado, Davi. E ele reinará sobre Israel para sempre, e seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Ela estava confusa, né, irmãos? Sim. Ela estava confusa. Como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. Assim como ele foi sobre o Zacarias, ele também virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parente Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus.
Então, ô Maria, a questão de você ser virgem agora aí, não é problema para Deus. A questão da Isabel ser estéril também não é problema para Deus. Então, nem o que passou da idade e nem o que o que ainda não chegou no tempo é problema para Deus, tá, irmãos? Quando a palavra de Deus vem, ela vai cumprir exatamente o propósito que ela foi designada. Ela não vai voltar sem antes cumprir o propósito. Então, Maria disse, sou serva do Senhor. Então, ela só precisava que a Maria recebesse essa palavra da parte de Deus. Que ela seria a mãe do Jesus, o Filho de Deus. Ela só precisava disso, tá, irmãos? E agora, ela recebendo essa palavra, o que acontece? Ela diz, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: Você é abençoada entre as mulheres e abençoada é a criança em seu ventre, porque a tenho grande honra de receber a visita da mãe do meu Salvador. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Olha aí, irmãos. Você é abençoada. Por que você é abençoada? Porque você entendeu, você creu naquilo que o Senhor falou que faria. Só que quando nós lemos isso aqui, nós achamos o quê? Quando você lê isso aqui. O que a religião colocou na nossa mente, irmão? Que não teve a participação do pai, José. Mas se você for continuar lendo, não vamos ler tudo isso aqui, tá, irmãos? Eu estou aqui para que os irmãos pensem um pouquinho. E se quiser acreditar, você acredita, você é livre para isso, tá? Você tem capacidade para duvidar também, você é livre. Mas quando os homens começam a falar de Jesus, o que eles falam? Mas esse Jesus aí é o filho do José. Entendeu? Esse Jesus aí é o filho do José. Esse Jesus aqui que nós conhecemos, ele é o filho de José. Será que ele é filho de José por adoção, irmãos? Não. Maravilhoso isso, gente, tremendo. Hã? Se fizesse exame de DNA em Jesus, ia sair filho de José e de Maria. Com certeza. E aí, como é que fica um negócio desse, irmãos? Como é que esse Espírito Santo ele age, então? Sabe o que é a ideia, irmã Elma? Nós lemos aqui dois começos, agora nós vamos ler o terceiro começo, que é em João, capítulo 1, só para você ter agora a clareza geral mesmo da coisa. João, capítulo 1, versículo 1. Então, nós vimos que o Mateus, ele escreveu a genealogia de Jesus na visão dos hebreus. O Lucas escreveu a genealogia de Jesus na visão médica para os gregos. Então, ele faz a comparação de como Isabel concebeu e a Maria também concebeu. A mesma forma que a Isabel concebeu, a Maria também concebeu. E aqui o João, irmãos, já mais avançado em entendimento, já mais preparado, já mais gabaritado no entendimento, já com a idade bem mais avançada do que os outros que escreveram ali, coisas que ainda estavam no princípio das coisas, o João já não. O João já escreve depois de muitos anos que aconteceu. Ele vai exilado na ilha de Patmos, ele viveu com Jesus, ele andou com Jesus, ele teve uma vida de comunhão com Jesus, e agora já maduro na idade, sem com que ninguém pudesse manipulá-lo, entendeu? Nem hebreu e nem grego, pudesse manipulá-lo, já maduro, entendendo as coisas, ele vai falar da genealogia do Cristo. E ele não vai tomar nem a genealogia
vindo da parte humana, e nem vai descrever nada que seja humano de Jesus. Então ele começa a dizer assim, olha, no princípio, aquele que é, ele não fala aquele que pode ser, não, ele é claro, irmãos, ele é claro, aquele que é o quê? A palavra. Já existia. Não é aquele que eu acho que é a palavra, aquele que em algum ponto pode ser a palavra. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que aquele que é a palavra já existia. A palavra, ela estava com Deus. Deus. E a palavra era Deus. Então preste atenção, irmãos. O que é Deus? Hã? Aqui nesse pedaço aqui, o que é Deus? Ele é a Palavra. palavra. Como que Deus entra em você, irmão? Como que o Espírito de Deus entra em você? Pela palavra. Será que tem uma força que vem lá de fora, vem lá do além, sei lá, e me assume e toma posse de mim? É isso que é Deus? Não. Por Não. que tem gente que tem o Espírito de Deus e tem gente que não tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo? Porque não estuda a palavra, não pratica. Porque não estuda não Palavra. conhece às vezes até estuda, né, irmã Daniele? Mas não conhece, não entende, irmão. Entende a palavra revelada, né? Entendeu? Não entende. Pratica também, né? É difícil, a pessoa não É. entende. Isso. Então, o que Deus é, irmãos? A palavra, não é? Tá, aí eu concordo que Deus é a palavra. Tá, mas se você pegar o mesmo livro de João, se eu não estou enganado, no capítulo 3, fala assim, olha, Deus é o Espírito. Não fala? Se Deus é a palavra, se a palavra é Deus, se Deus é o Espírito, a palavra não é o Espírito? É verdade, é a mesma coisa. Os irmãos entendem o que eu estou falando para vocês? Bom, Deus, ele é a palavra, tudo bem. A palavra é Deus, certo? Tranquilo. Mas Deus é o Espírito. Mas se a palavra não é o Espírito, irmão? A palavra é um poder? A palavra é um sobrenatural, sei lá, é um espírito que é uma pessoa, sei lá. Os irmãos colocam tanta coisa aí, que são tudo mitos a respeito do Espírito Santo. Entendeu, irmão? Como que... Eu fico pensando assim, como que pode uma mulher engravidar, irmão, sem um sêmen para ela engravidar? Existiu na história algum outro fato que alguém engravidou sem um sêmen? Porque Jesus falou assim, olha, tem que tomar 2 ou 3 testemunhas. O irmão Paulo cita muitas vezes para nós, olha, irmão, mas você vai encontrar isso em algum outro caso? Não. Em algum outro caso vocês vão ver isso? Está escrito em outro lugar isso aí? Alguma vez mais aconteceu isso? Mas que os irmãos entendam, olha, como que Deus gera, irmãos? Deus, ele cria, porque ele criou, tá pronto? E agora? Vocês não estão lembrando do estudo que nós fizemos aí no passado, né? Gênesis capítulo 1. O que acontece ali, ó. Vamos lá. Fica bem entendido, tá? Gênesis capítulo 1. Versículo 1. Todo mundo conhece o versículo 1 de Gênesis, que diz assim, olha, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E o que tinha então? O Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então, disse Deus. Olha aqui, ó. Ó o Espírito Santo aqui, o que é, irmãos?
Então disse Deus. Quando Deus ele fala, ele tira aquilo que era um projeto, ele tira do projeto para a formação. Palavra. Então, o que é o Espírito? A palavra. A palavra. Então, para ele criar, para Deus formar as coisas, ele forma de que jeito? Falando. Viu, irmã Elma? Deus ele só forma falando. Como que ele formaria Jesus se ele não falasse? Ele não formaria. Não. Então ele tem que dizer, ele tem que falar. O Espírito tem que vir sobre ela e ela crê. Então, falando, haja luz e houve luz. Deus ele não forma da forma que a nossa mente imagina que são formadas as coisas. O engenheiro ele cria um projeto. Ele cria o projeto, está criado. No princípio, criou o engenheiro a planta de uma casa. Tudo nasceu na planta da casa. Aí ele foi lá, no terreno, né? Mediu ali no terreno, aquele projeto, colocou tudo ali, e agora ele começa a formar aquela casa que antes estava no projeto. O engenheiro, para fazer isso, para formar, ele precisa que alguém faça, ou ele mesmo fazer. Aí ele faz com as mãos. Só que Deus não faz com as mãos. Deus ele faz com o quê? A palavra. A palavra. Entendeu? O poder de Deus, ele entra em ação quando Deus fala. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então, o poder de Deus, ele é revelado a nós na palavra falada. Entendeu, irmãos? Na palavra verbalizada. Por isso ele fala, ó, haja luz. Pronto, agora ele formou a luz. Antes era um projeto e agora é uma formação. Agora aquele projeto se tornou real, se tornou realidade pela palavra dita, pela palavra falada. Aí nós conhecemos e reconhecemos o poder de Deus. Certo, irmãos? Só que se tudo fosse criado apenas, né, se toda a formação fosse apenas revelada nesse poder, Deus não ficaria feliz e satisfeito, irmãos. Porque ele não tem dúvida nenhuma do poder dele. Deus não tem crise de identidade, ele sabe tudo. Só que Deus, no coração dele, ele gerou tudo isso com um propósito. Ele queria formar uma família. Nos milhares de anos da eternidade, Deus ali, ele sempre pensou em ter uma família. Só que ele não queria uma família que respondesse à voz dele. Ele não queria. Porque ele vê que tudo na existência responde à voz dele instintivamente. Só que Deus não se satisfaz com isso. Então, o que ele faz? Agora o homem, agora eu vou fazer o homem. Esse homem vai ser diferente de todo o resto da criação. Porque toda a criação responde a mim instintivamente. Se eu falar para o sol, sol, você vai governar, o sol não reclama. Ele governa porque eu falei. Agora eu quero fazer um homem que tenha poder de reclamar. Que tenha poder de duvidar. Que tenha poder de dizer não para Deus. Porque eu não quero que esse homem responda instintivamente aquilo que eu falo. Eu não quero que esse homem seja um robozinho. Não. Eu vou fazer um homem e eu vou dar a esse homem a condição para que ele possa viver de mim, se ele quiser, ou ele viva dele mesmo, decidindo o que é certo e o que é errado. Porque eu não quero uma família que me responda, tá, irmãos? Instintivamente. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Aí ele criou o homem e fala para o homem, olha toda a criação para você observar. Todas elas me respondem a minha palavra instintivamente.
Eu não preciso ficar falando pro pé de manga da manga no final do ano. Não preciso. Porque na formação dele, ele sabe, ele tem certeza quem ele é. E ele não vai duvidar de quem ele é. O único ser que duvida de quem é o homem, irmão. Você pode ter certeza que cachorro não tem dúvida que ele é cachorro. Nenhum animal tem dúvida de quem ele é. Nenhum outro ser tem dúvida de quem é. O único que pode duvidar de quem é o homem. Porque agora esse homem, ele vai ser igual a nós. Ele vai ser semelhante a nós. Ele vai poder decidir. Ele vai poder duvidar. Mas, se esse homem, por amor, responsabilidade e vontade, responder à minha vontade, ele será igual a mim. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Ele vai ser Deus. Ele vai ser completo. Ele não vai ter falta de nada. Ele vai ser um ser completo nos anos da existência dele como pessoa. Depois ele volta para casa, mas ele vai ser completo lá. Se ele responder pela vontade própria. Eu não sei se os irmãos têm a dimensão disso que eu estou dizendo, mas vamos em João, irmãos. João capítulo 20. É a hora que Jesus já ressuscitou. No versículo 11. Eu vou ler a partir do 11, tá, irmãos? Mas eu, mais uma vez, pedi para os irmãos, abra sua mente, tá, irmãos? Procure entender sem o viés religioso. Não é aquilo que te disseram, é aquilo que você está vendo, entendeu? É aquilo que você está vendo, não é aquilo que te disseram. O Jó, né, dizia, olha, antes eu servia a Deus porque eu ouvia falar, agora não, agora eu sirvo a Deus porque eu estou vendo, entendeu, irmão? Meus olhos veem a Deus agora. Então é muito melhor você servir a Deus porque você está vendo, você está entendendo, do que você ficar servindo a Deus por aquilo que te falaram, porque é aquilo que disseram para você. Diz assim, ó, Maria estava do lado de fora do túmulo, estou lendo 11, tá, irmãos? Chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou, Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse, não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Bom, esse versículo aqui, ele mexe comigo tremendamente. Porque o evangelho que se prega por aí é o evangelho de separação, de segregar, de separar as pessoas. Mas o evangelho de Jesus é o evangelho que revela para a pessoa quem ela é. Eu não disse para vocês que Deus ele fez o homem, deu ao homem o poder dele escolher servir ou não a Deus? Por natureza, por vontade própria, nós devemos servir a Deus? Não existe uma força de Deus que me obrigue a servir a Deus, irmãos. Igual os irmãos falam que o Espírito Santo faz isso. É uma tremenda de uma enganação e de uma mentira. Não existe isso.
Existe uma palavra de entendimento que, naturalmente, você ouvindo isso, você já você age a essa palavra, você responde a essa palavra por opção sua. Você responde a essa palavra. Porque há em você um espírito, então você responde por essa palavra. Então, qual que é a mensagem que Jesus falou para Maria dizer para eles? Eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês. Poxa vida, irmãos. Quantas vezes você duvidou que você poderia não ser um filho de Deus, uma pessoa que Deus estava desprezando e colocando você no inferno, e dispensando você, porque você não entendia isso. Você achava que Deus era igual a você. Porque se alguém te faz o mal, você quer arrebentar a pessoa. Então você achava que Deus também era assim. Se alguém não te favorece, você quer isolar a pessoa. Não, você me fez o mal, eu até te perdoo, mas não chega mais perto de mim, não. Não quero mais saber de você, não. Jesus, ele falou assim, diga para eles que o meu pai também é o pai deles. Então entenda isso aqui. E que o meu Deus também é o Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhe disse, viu, Senhor? Então contou o que Jesus havia falado. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse, paz seja com vocês. Oh, aleluia, né, irmãos? Que bom ouvir isso, né? Paz seja com você. Quem dá crédito, tem paz. Quem não dá crédito, não tem paz. Essa paz, ela tem o poder de me fazer viver em paz. Mas se eu der crédito, por vontade própria, eu aceito essa paz. Se eu não aceito essa paz, eu vou estar em guerra o tempo todo. Paz seja convosco, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, assim como eu vim, tá? Como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse, ó o Espírito aqui, irmãos, sopro. Soprou sobre eles, para que eles entendessem que ele estava recebendo o Espírito. Soprou, eles receberam o Espírito? Não, ele disse, recebam o Espírito Santo. Se ele não falasse, recebam o Espírito Santo, o sopro dele faria eles receberem o Espírito Santo? Eles receberam o Espírito Santo por causa de uma palavra, irmão. Por causa de uma palavra. Receba o Espírito Santo. Ah, eu creio, então você recebeu. Eu não creio, então você não recebeu. Entendeu? Mas é a palavra. Ah, eu não quero o Espírito Santo, mas ele vai lá e força. Não, eu vou entrar no você e acabou, porque eu tenho que usar o C para fazer a obra, eu vou entrar. Não quero nem se você querendo ou não querendo, eu vou entrar no C. O Espírito Santo faz isso? Não, não faz, irmão. Não tem jeito. Isso aí é uma grande falácia, né? Receba o Espírito Santo. Preste atenção no que ele vai dizer em seguida, irmãos. Ó, se eles tinham o Espírito Santo agora, eles receberam o Espírito Santo? Receberam. Tá. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, quem tinha que perdoar? Hã? Era o Espírito Santo que faziam eles perdoar, irmãos? Que fazia eles, que obrigava eles, que forçava eles perdoar? Não. Não. Quem que fazia? Quem que tinha que perdoar por consciência própria, vontade própria, por aceitação e submissão à palavra falada? O homem. Era eles, era o homem. Mas existe um mito aí que fala que o Espírito Santo, quando ele entra na pessoa, a pessoa se tornou Deus. É um mito isso aí, irmãos. Eu gostaria muito que vocês aqui entendessem o que eu estou falando para vocês. Eles estavam cheios do Espírito Santo, eles tinham recebido o Espírito Santo. As primeiras pessoas que receberam o Espírito Santo foram eles.
E foi aqui que eles receberam o Espírito Santo. E agora Jesus fala para ele, olha, se vocês perdoarem, as pessoas serão o quê? Perdoadas. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Isso é a ação do Espírito Santo ou era a ação da pessoa que tinha o Espírito Santo? Amém, irmãos? Sim. Então, o Espírito Santo, irmãos, o que ele é? Ele é uma palavra de Deus que eu entendo e eu me aplico a ela. E essa palavra, ela é esse poder de Deus que age diante dessa palavra. Então, quem formou as coisas que Deus quis formar? Não foi a palavra Sim, que formou tudo? verdade. Quem tinha que formar Jesus, irmãos? Não era a palavra? Sim, Sim. Não era o Espírito? sim. Sim. Então, ele não nasceu do Espírito, ele nasceu do Espírito. Nasceu Vocês nasceram do quê? do Espírito. O Espírito. Do Espírito também. Entendeu? E assim como Deus me enviou, vocês também foram enviados. Do mesmo jeito. Eita, glória! Amém, irmãos? Amém. Eu não sei, irmã Elma, se eu consegui trazer alguma clareza ou dificultei mais para você aqui nessas passagens que eu li aqui. Mas se ainda tiver dúvida, a gente vai falando mais. Não tem problema nenhum. Irmã Arminha, Oi. caladinha aqui, mas tô prestando atenção em tudo. Estou até aqui que a minha nora ela também está escutando. A gente está compartilhando da palavra junto com ela hoje. Ô, bênção, hein? Manda um abração para ela aí. Deixa eu abrir a câmera aqui para você ver ela. Tá vendo? Tô vendo. Um abraço, minha querida. Um beijão para vocês aí. Tchau, para os irmãos da vovó. Mas, ó, irmão Arlindo, nós estamos aqui prestando atenção, né? Aprova o Senhor, ela está aqui também essa manhã, prestando atenção nesse entendimento. E, irmão Arlindo, eu agora entendi. Realmente, tem muita coerência. Na verdade, eu não estava entendendo, né? Ah. Porque a gente vem com muita coisa, né? Do que a gente Vem, irmão, vem. Eu falo sempre para os irmãos, para mim, o difícil não é compreender, o difícil é você destruir o que te foi implantado sem você ter condição de saber. É difícil você destruir, irmãos, irmã, o que foi colocado para nós. Porque sempre fica uma raizinha ali, né? Fica com uma raizinha. Mas e tal coisa. Arlindo. Tem muita coerência a palavra, né? Porque quando eu não havia pensado nesse termo aí de Jesus, Deus, ele formou pelo poder da palavra, né? Tudo foi formado pela então, palavra. A palavra, ela né? Eu não liguei Gênesis com esse entendimento do nascimento de Jesus. Esse nascimento de Jesus é a expressão de Gênesis, é a mesma coisa lá, tá, irmã Elma? É a mesma coisa. Mas eu não fiz essa ligação, entendeu? Essa expressão aqui usada por Jesus aqui para o nascimento de Jesus é reforçando a criação. Só reforçando lá. Verdade. É a mesma coisa. Muito bom. Entendi, sim, foi ótimo, tá? Agradeço aos irmãos a paciência. Talvez já falaram sobre isso, mas eu não participei. Não, mas né? Para nós não tem problema, irmãos. Para nós é cada vez mais aprendendo, conversando, fortalecendo cada vez mais o entendimento, tirando dúvida. Isso é bom demais. E eu acho assim, a gente tem que aprender direito, por quê? Porque às vezes um dia vai ter foi tão bom, a Kenny chegou aqui, ela realmente, ela entendeu o entendimento aí da palavra, entendeu? Então, assim, foi bom, Deus tem um propósito todas as coisas, né? É igual se o irmão Alex estivesse aqui, ele diria, irmã Elma, a pergunta da senhora é preciosa. E você sabe o que eu estou concluindo também? Eu não sei se os irmãos vão concordar comigo, que também não existe trindade. É um Deus com a palavra mesmo ali. Não tem trindade, não existe trindade.
isso trouxe 2 entendimentos para mim hoje, esclareceu, que foi a questão da Trindade, que eu ainda tinha dúvida, e essa questão da obra do Espírito Santo através de Maria. Ou seja, eu hoje, agora, né, pensando dessa forma, não tem a Trindade. Não tem, irmã. Não tem a Trindade. Mesmo. É um só Deus, um só Espírito. Por isso que a Bíblia diz, é um só Deus, não são 3 deuses. Não é 3 em 1 ou 1 em 3. É um só Deus. Então, agradeço os irmãos aí, foi muito bom. Amém. Eu acho que é o Bruno que estava pedindo a palavra, Bruno. Eu ia dar um testemunho meu de quando eu estava lá no hospital. Você lembra que eu estava lá fazendo a minha cirurgia da tireoide? Aí eu estava desesperado, que eu liguei para você. Não sei se... Aí você falou para mim da arca, né? Para você olhar para mim quem que eu era, né? Que a gente teve esse estudo antigamente. Lembro. Então, aí o que eu ia falar, né? Que você deu a palavra, né? Que me deu um entendimento, entendeu? E essa palavra, eu peguei ela e usei o quê? Usei o Espírito Santo que me deu um entendimento, entendeu? Para mim sair daquela situação que eu me encontrava. Exatamente. Então, quem te fortaleceu ali? Foi o Espírito Santo. Exatamente. Foi a palavra que te fortaleceu. Exatamente. Então, quer dizer, eu criei naquela palavra, usei ela e me fortaleci dela. Entendeu? Então, isso aí foi o agir do Espírito Santo dentro de mim. Amém. Quer falar, Creuza? Estou com a mão erguida. Vamos lá, sequência então. Fala, Silêncio. Não, eu queria falar, é uma coisa que eu sempre falo aqui. Essa trindade está no nosso corpo, que eu falo, do Espírito Santo. Vem pelo ouvido, ouvir, aí vem pelo cérebro, que é entender, aí vai para o coração, que aceita esse Espírito Santo. Aí está tudo confirmado. É simples assim, você ouve, seu cérebro assimila, você entende, aí isso vai para o seu coração, você recebe aquela paz, aquela maravilha do Espírito Santo. É a palavra. Amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Pode falar, Creuza. Então, é a respeito também da palavra. Você vai se lembrar, eu não sei se a Donata vai se lembrar, não sei se ela estava perto, mas há muito tempo, quando a gente ainda estava meio que no sistema, eu cheguei do meu serviço lá no culto com uma dor muito forte nas minhas costas. Você lembra disso? Que eu falei para você, Pastor Arlindo, no final do culto eu quero que você ore para mim. A palavra que você falou para mim naquele dia, eu não vou orar para a senhora, irmã. Aquilo me caiu como uma tristeza dentro do meu coração. Porque eu falei, como? Eu sendo uma diaconisa, ele não orar por mim? Aí você já me respondeu, logo que eu pensei isso, você já falou para mim, irmã, o mesmo Deus que opera em mim, opera na senhora. O mesmo entendimento que eu tenho, a senhora também vai ter. A senhora vai orar e essa dor vai sumir. Ou seja, a palavra que você falou para mim ali me fortaleceu. A partir desse momento, eu entendi o poder da palavra, da revelação da palavra, o Espírito Santo que tocou no meu entendimento e eu nunca mais precisei de oração de ninguém. Entendeu? Eu lembro. Então, a palavra revelada naquela hora foi muito importante para mim, porque se você tivesse orado por mim, eu ia ficar na dependência sua por muito tempo. Então, através dessa palavra revelada que Deus usou você para falar para mim, isso abriu muito meu entendimento. Então, o Espírito Santo... Eu lembro, inclusive, eu fiquei até com receio de pedir oração por Arlindo. Eu ainda fiquei com receio, falei assim, o quê? Eu, hein, depois dessa bucha, eu não vou pedir, não. Vou ficar na minha, porque senão depois, ó,
essa coluna minha vai ficar quieta aqui, eu vou ficar atenta para que eu possa entender agora daqui para frente. Eu lembro disso. Já faz um bom tempo, mas eu lembro, sim. Amém? Amém. Glória a Deus. Fala, Serginho. Ai, Serginho, aí. Dá licença, tá? A respeito do que a irmã Creuza falou, a respeito de ter pedido a oração para o Filho de Deus, e ele disse que não vou orar para você. E se você, irmã Creuza, irmão Arlindo, ela tivesse pedido para você, irmão, eu quero ser ungida. Naquela época, irmão, nós entendíamos isso, entendíamos a unção, nós faríamos a unção. Porque era o que a gente entendia naquele tempo. A oração não, mas a oração faria. E não, a oração eu já tinha entendido, que ela tem a mesma condição. Só que tem unção, né? Aquele entendimento lá, a gente tinha unção que tinha que ser feito pela hierarquia, entendeu? Da igreja. Porque eu era da igreja, eu estava no sistema, entendeu? Então, era assim, tinha que usar o sistema hierárquico da igreja. Então, a gente cumpria isso aí. Mas hoje não faria unção, não faria oração, só ensinaria. Jesus, ele veio ensinar. Ele não veio para ficar pescando para você, não. Ele veio ensinar você a pescar, te deu a vara, falou, agora vai e pesca. Se vira. Entendeu? Então, a unção é uma bênção. A unção? Isso. Não, depende. É unção ministerial. Não sei que tipo de unção o irmão está falando. Tem a unção de Deus, você fala para nós? Ou a unção de óleo? Cristo é a unção. Sim. Cristo é ungido. Sim. Cristo, certo? Nós estamos aqui representando Cristo. Sim. Então, nós já somos ungidos também. Sim, exatamente. Então, se alguém acha que necessita da unção, qualquer um de nós, sem hierarquia nenhuma, homem ou mulher, pode ungir, conforme está escrito. Hoje, com o entendimento nosso hoje, irmão Serginho, a gente não está ungindo ninguém mais. Hoje, eu respondo com essas palavras de Jesus. Ô Maria, diga para eles que o meu Pai é o Pai deles e que o meu Deus é o Deus deles. É essa a palavra que eu respondo, entendeu? Então, o meu Pai é o teu Pai e o meu Deus é o teu Deus. Não são diferentes, entendeu, irmão Serginho? Então, tudo que eu sou, você também é. Então, você não é mais que eu, também não é menos que eu. Eu não sou mais que você e também não sou menos que você. Então, eu não sou mais que ninguém que existe hoje. E também não sou menos que ninguém. E ninguém é menos que eu e nem mais que eu. Não há hierarquia. Não há mais hierarquia, entendeu? Não há mais. Porque vá e diga para eles, ô Maria, que o meu Pai é o Pai deles. E que o meu Deus é o Deus deles. O que havia de separação, não tem mais. Mas eu acho que outra coisa também, voltando ao assunto do que o irmão deu para nós, o ensinamento, Maria e José, eu acho que passou uma barra terrível, né? Porque como é que uma virgem fica grávida, né? E o José falou, ô José, você sem vergonha, José. Você fez a cabeça da Maria, hein? Passaram mesmo, né? Isso aí, ainda mais na época que eles apedrejavam, né? Eles matavam. Naquela época, imagina? Ele, por conta do censo lá, eles saíram, né, irmãos? Eles fugiram, né? Assim, é muita história, né, irmãos? Pra gente identificar esse fato. Mas tem mais gente querendo falar aí, ó. Tem duas mãos levantadas, vamos, irmão, um de cada vez, pode ficar à vontade. Amém, irmão. Irmão Arlindo, só completar aí para que não haja um mal-entendido. O irmão falou sobre não orar para a Creuza ali, porque ela já estava ali próxima no estudo. Ela tinha o banquete dela e queria comer o banquete dele. Aí ele ensinou que ela tinha. Mas se vir uma pessoa de fora, assim... sem conhecimento... A atitude da gente é diferente. Exatamente, irmão, exatamente. É verdade, eu devia ter posto essa parte nesse leite, eu não falei, né? Não,
A gente vai orar para essa pessoa, lógico, a gente não ora mais igual orava antigamente, só pedindo, pedindo, pedindo. A gente vai orar para essa pessoa, porque quando vem alguém de fora, eles vêm com esse pensamento de oração, de unção, eles não sabem o Deus que habita neles. O Espírito Santo, eles não sabem, eles não têm o entendimento do Espírito Santo da forma que a gente tem. Então, a atenção da gente é diferente. Jamais o irmão Arlindo vai falar para uma pessoa, eu não vou orar para você. Ele falou para a Creuza porque já passava do tempo dela entender isso, ela não estava entendendo, queria o banquete dele. Eles querem sugar o outro ali, sendo que eles têm. Amém, irmão? Entendeu? Essa é uma verdade, Sileide, grande mesmo. Porque a gente tem que orar pelas pessoas, entendeu? Não é a nosso favor, mas servir os outros. Grande verdade. Amém. De repente, alguém escuta o irmão Arlindo falando assim, vai entender uma outra coisa, né? Até o irmão Serginho, que ele está há pouco tempo com a gente, ele pode falar, uai, mas como que eu vou falar assim para uma pessoa, né? Mas tem entendido aí, é só nós aqui, os mais ali, enxergadinho mesmo, que nem o irmão Arlindo pode chegar para mim e falar qualquer coisa, dar uma cajadada para o outro. Eu faço, viu, Serginho? Eu falo mesmo. Às vezes a pessoa tá falando tanta bobeira aí que eu chamo ela do lado e falo, pá, para! Você não viu que o irmão Valdecir tá falando toda hora, ó, irmão, eu vou meio com cuidado aqui que eu tomei uma lambada aí, ó, entendeu? E é verdade, eu dou lambada mesmo. Mas são pessoas que já têm um certo nível de entendimento, viu? Pessoa que chega nova, eu não vou fazer isso jamais, né? Irmão Paulo também tá aqui com a gente, também pediu a palavra, tem a oportunidade dele. Pode falar, irmão Paulo. Oi, bom dia a todos aí. Ligando o microfone aqui. Assim, eu estava ouvindo ali com muita atenção ali a explicação ali do irmão Arlindo, né? E o irmão ali, quando falou ali sobre unção, essas coisas ali. Assim, eu gosto de analisar o assunto por um todo, né? Assim, quando fala ali, tem que desconstruir o que o sistema religioso colocou, eu concordo que tem muita coisa do sistema religioso que tem que ser desconstruído, mas só que quando tem algum assunto que está na escritura, que nós temos que desconstruir, aí já fica um pouco mais complicado, sabe? Porque se nós temos que desconstruir alguma coisa do sistema religioso, obviamente que temos que desconstruir, porque foi ensinado muita heresia no sistema religioso, muita confusão na mente das pessoas, foi colocado muita fantasia, né? Então, é óbvio que tem que ser desconstruído, né? Muitas pessoas são firmadas naquilo, né? De revelações, de oração, unção, e aquela hierarquia, né? Que tem dentro hoje do sistema religioso. É óbvio que tem que ser desconstruído. Mas tem assuntos que que nem assim eu estava ouvindo ali, e a aparência que deu, que eu não estou conseguindo talvez entender direito, né? Que a palavra é o Espírito. Eu vejo repetidamente isso ser repetido, que a palavra é o Espírito. Então, lógico que tem alguns assuntos que dá esse entendimento. Quando aquela pessoa foi lá e pediu para para Jesus ir orar, né, pelo servo dele, aí na verdade foi um arauto, né, foi mandado um arauto, né, para chamar Jesus para ir orar pelo servo, né, que estava muito doente. Aí, quando Jesus se dispôs a ir, ele disse, não precisa ir. Só apenas uma palavra e o meu servo ficará são. Aí Jesus disse, eu nunca vi tamanha fé, nem em Israel, né, uma coisa dessa, né, dele confiar dessa forma. Ele disse, vai em paz, o teu servo já está curado. E disse que no mesmo momento, né, o servo ficou curado. Tem outra parte lá também de uma mulher lá, né, também, que aí foi mandada uma palavra, ela ficou são no mesmo momento, né, o filho né? Bom, enfim, não vou puxar muitos assuntos. É lógico, quando nós vemos em Gênesis, né, pela palavra foram feitos céus e terra, tudo que existe foi feito pela palavra. Dá-se o entender que a palavra é o Espírito. Mas quem falou é o quê? Quem falou a palavra é o quê? É Deus. Quem agiu é o quê?
Então, a palavra, toda a vida foi necessário. A palavra toda a vida, ela é necessário a orar, depois vir a ação. O oratório e a ação. Então, isso é necessário. Mas não quer dizer que o orar seja o Espírito. Então, tem algumas coisas aí que eu não dá assim de desconstruir, porque não foi botado pela religião. Isso é no entendimento que as Escrituras nos traz. As Escrituras traz que toda a vida é necessário. Tem uma parte lá em Coríntios lá que fala: tua língua é como um pequeno tição de fogo, né? Pode incendiar uma grande floresta, né? Então, cuida o que tu fala. É óbvio, a gente tem que cuidar tudo aquilo que nós falamos, que ela tem muito efeito, né? Muita coisa pode acontecer. Um rei pode dar uma ordem e pode destruir uma cidade todinha pela ordem daquele rei, porque ele tem uma autoridade sobre ele. Então, uma pessoa que ela foi incumbida, que nem um discípulo de Jesus, foi incumbida. O apóstolo Pedro deu uma palavra e o Ananias morreu na hora. 3 horas se passou, veio Safira. O apóstolo Pedro disse: assim como o Ananias morreu, assim também, porque tu não mentisse para homens, mas tu tentou enganar o Espírito Santo. E aí, no mesmo momento, a Safira morreu também, foi enterrada. Então, o que acontece? Ele usou uma palavra de autoridade ali e morreu. Tanto um como o outro. Aquele casal foi morto, porque ele tinha uma autoridade. Então, há uma autoridade na vida da pessoa que ela não pode usar dessa autoridade para lançar um veneno na vida, no caso, né, como o apóstolo Pedro usou. Ele usou da autoridade, lançou um veneno na vida de Ananias e depois lançou um veneno na vida de Safira. E, no entanto, pelo veneno que ele lançou, eles morreram no mesmo momento. Então há muito poder, exatamente, há muito poder nas nossas palavras. E pela nossa palavra, diz uma parte nas Escrituras que diz assim: a oração de um justo tem muito poder em seus efeitos. Quer dizer, a palavra de um justo tem muito poder em seus efeitos. Tem outra parte que diz assim: se houver alguém enfermo, ali respondendo já ao irmão, chama os presbíteros da igreja, e a unção com óleo e a oração sarará o doente. Então, quer dizer, nós temos que desconstruir não o sistema religioso, nós temos que desconstruir a Bíblia. E aí nós entramos no ponto do agnosticismo, no ateísmo. Então, dá bastante coerência com o ateísmo, com o agnóstico, quando nós desconstruímos a Bíblia e não desconstruímos a religião. Claro que nós temos que desconstruir a religião, claro, desconstruir essa máfia religiosa que está aí atuando, que, né, tudo é em troco de dinheiro, né? Hoje eu oro, nessa igreja aqui tem milagre de Deus, nessa igreja Deus opera, e aí traz aqui, dá o envelope na mão das pessoas, e aí usa muito, né? Deus tem me usado para fazer isso, aquilo, e traz todo aquele ego para a pessoa. Isso, claro, tem que ser desconstruído. Então, tem muitas coisas do sistema religioso que tem que ser desconstruído, mas coisas das Escrituras, aí a gente tem que estudar com mais minuciosamente para ver se isso tem coerência. Eu sei que a palavra tem poder, mas tem o Espírito. E eu sempre alego ali sobre Espírito, galardões no reino eterno, as pessoas vão receber galardão. Então tem muitas coisas aí que talvez, né, no ensinamento eu teria que estudar melhor, talvez eu teria que estudar melhor aí as Escrituras e, enfim, tentar, né, entender por esse ângulo aí para não criar um contrito dentro de mim, porque, né, eu não tô, o que tinha da religião eu estou desconstruindo todo dia o que aprendi durante 30 anos dentro da religião. Ensinei dentro da religião, estou desconstruindo, mas aquilo que está nas Escrituras, isso eu estou tentando aprender. Estou a cada dia, né, buscando o entendimento. E tem alguns assuntos aí que, sinceramente, está difícil. Mas isso aí, meus queridos, um domingo aí a todos, né? Vou continuar ouvindo aí vocês, né? E, enfim, espero que as minhas palavras aí tenham, né, trazido algum aproveito aí para os irmãos, né? E
Estamos aprendendo aí. Graça e paz a todos. Opa. Irmão Paulo, o irmão Paulo contou algum exemplo na Bíblia que o Espírito Santo não seja a palavra? Isso que eu ia falar. Pois é, irmã Cileide, o que acontece? A operação é do Espírito, o governo é do Espírito. Então, a palavra é uma oratória. Orar e a ação é do Espírito. Então, é isso que eu vejo. Eu vejo que a ação é do Espírito. Quando Deus disse haja, isso teve a ação do Espírito. Teve a palavra de Deus e a ação do Espírito. Então, eu não vejo a palavra com o Espírito. Eu vejo a palavra como um orar. E a ação é do Espírito. Então, quando eu falo para uma pessoa, seja abençoada, minha querida, eu orei para essa pessoa. Mas a ação da bênção na vida dela vai ser no Espírito. É pelo Espírito a ação. Então, orar é a tua parte. A ação é do Espírito. Então, quando tem uma oratória sincera, tem a ação do Espírito, porque o Espírito, ele se aproxima da onde que há verdade, que é o Espírito da verdade. É o Espírito. Então, quando tu tens por isso que quando uma pessoa, né, pede em favor de uma pessoa, mas quando Deus sonda no coração e essa oratória da pessoa é sincera, há uma resposta pelo Espírito. Então, Jesus disse, muitas vezes vocês sofrem porque vocês não sabem como orar, vocês não sabem como pedir, vocês não sabem. Porque aí o Espírito não age, porque vocês não sabem, vocês pedem para os vossos próprios deleites. Então é isso, a oração, a orar deles era para os próprios deleites, aí não tinha a ação do Espírito. Então tem muitos assuntos aí que tem que ser desconstruídos quando eu me refiro à palavra como o Espírito. Não, a palavra é a palavra, o Espírito é a ação. Então é uma ação que torna aquilo que era invisível visível. Ela materializa o invisível. Então, tu dá uma palavra, como Jesus disse, apenas uma palavra e materializou a cura daquela pessoa que estava lá aguardando a cura. E aquela materialização da cura foi o Espírito. O Espírito que trouxe à existência aquilo que não existia. Mas a palavra não, a palavra foi uma evidência da nossa fé, porque nós ouvimos e pelo ouvir que vem a fé. Então, pelo nós ouvir que vem a fé. E a gente tendo fé, a gente ora, a palavra é orar. Eu estou orando aqui, eu estou falando, é oratória. Então, a minha palavra, ela tem o poder em seus efeitos, quando eu falo, né, não baseado nos meus próprios deleites, mas a minha oração, ela é sincera diante do Pai. Então é isso, meus queridos. Tem muitos pontos aí que aí a gente teria que, né, ficar muito tempo ali, né, mastigando, mas eu sei que o irmão Arlindo está trazendo, eu estou entendendo o modo que ele quer transmitir, mas não estou entendendo quando fala que a palavra é o Espírito. Então, quando diz que Deus disse, haja luz, e houve luz, dizer que a palavra de Deus é o Espírito, aí nesse ponto aí que fica um pouco de divergência, sabe? Não, houve a oratória e houve a ação. Então, a ação, sim, a ação é do Espírito. Fala, irmã Creuza. Uma pergunta para o senhor. O senhor falou aí, a gente ora para a pessoa, abençoa a pessoa. Mas o senhor acha que a pessoa é abençoada? O Espírito Santo age sem você falar? Irmão, você está abençoado, você é uma pessoa abençoada. O Espírito Santo age sem essa palavra? Assim, ó, irmã, o que acontece? Deus sonda o coração para dotar de bens as pessoas. Deus sonda, Deus conhece até o mais íntimo do nosso coração, do entendimento e da intenção do coração, a intenção da pessoa. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela chega diante, como aquela viúva, aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela chegou e tocou em Jesus, Jesus sentiu que dele saiu virtude, mas muitas pessoas tocavam em Jesus. Muitas pessoas enfermas tinham ali, muitas pessoas desesperadas, talvez por uma cura, mas quando aquela mulher com fluxo de sangue tocou, ela tocou com uma intenção
uma intenção de fé, dizia assim, se tão somente eu tocar, eu serei curada. Então, o que acontece? Quando uma pessoa vem te pedir uma oração, mas a intenção do coração pensa assim, não, se essa pessoa ela me determinar uma palavra na minha vida, eu serei são, eu ficarei curado. E Deus conhece a intenção do coração, e aí, quando tu determina uma palavra na vida daquela pessoa, ela é curada. E aí, o que acontece? É a fé dela, como Jesus disse, a tua fé te salvou. Então, a intenção do coração, a fé da pessoa, salvou a pessoa, porque houve como diz, o Espírito Santo que sonda todo o nosso entendimento, ele fez a ação na vida daquela pessoa. Houve a ação. Houve uma palavra para evidência da nossa fé, porque a fé vem por ouvir. Então, como o apóstolo Paulo, quando chegou na ilha de Malta, lá, o que acontece? Quando ele foi picado pela serpente, ele não precisou ficar repreendendo, em nome de Jesus eu te repreendo, veneno dessa víbora. Não. O que acontece? A comunhão dele com Deus, o Espírito Santo, dentro dele, fez com que aquele veneno não causasse dano algum. E aquelas pessoas viram aquela ação de Deus na vida de Paulo e disseram, ele deve ser um dos deuses, porque imagina, uma serpente mortífera mordeu nele e não causou dano algum. Aí começou o quê? Começou a vir a expor a situação. Aquelas pessoas tinham daqueles lá da tribo estava com disenteria, outros estavam com febre e tal. Ele começou a orar e começou a vir muita gente ali daquela tribo, mas aí houve o quê? Houve palavra do apóstolo Paulo e ação do Espírito Santo. A mesma ação que houve nele, houve com a serpente lá, no veneno, houve a ação. Então, houve palavra do apóstolo Paulo e houve a ação do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo deu a palavra lá que ninguém ia morrer no navio, que ia afundar, ele teve uma palavra, mas teve a ação do Espírito Santo preservando por todas aquelas vidas. Então, é isso que eu entendo. Então, quando eu oro com uma pessoa, não é eu que estou fazendo, mas o que acontece? A minha orada, a minha palavra, vai haver uma ação na vida daquela pessoa. Quando um pai diga, meu filho, Deus te abençoe, quer dizer, ouve a palavra do pai, mas a ação do Espírito na vida da pessoa. Entendeu? Então, a palavra é a ação do Espírito Santo. Mas não que o Espírito é a palavra. Não, pode ter na Escritura o Espírito da palavra, o Espírito da... esse é o Espírito da ideia. Isso é uma ideia que nós temos aí, esse é o Espírito. Quer dizer, nós podemos usar uma figura de linguagem, mas agora aquilo que causa, aquilo que transforma o invisível no visível, não é esse que é o espírito da palavra. Não, é a ação da oração. Orar e tem a ação. Quando tu pedires com fé, tê-lo-eis. Tudo aquilo que determinares com fé, crendo no teu coração, vai acontecer. Pedro, venha, Pedro. Quando Pedro queria, dizia que Jesus era um fantasma, tem um monte de ponto. Aí o que acontece? O Pedro disse assim, não, mas aí ficou meio temeroso. Não, vem, pode vir, Pedro. Sobre a minha palavra. Aí o que acontece? Pedro veio caminhando por cima das águas. Quando chegou perto de Jesus, ele começou a afundar. Ele disse, mestre, socorre-me. Aí o que Jesus disse? Homem de pequena fé, porque duvidasse. Então, quando há dúvida, mesmo que houve uma palavra de Deus em favor dele, ele disse, bem, então eu vou sobre a tua palavra. Mas só que quando há dúvida no coração, a pessoa acaba perdendo aquela recompensa que seria na tua vida existencial, o teu corpo carnal. Então, nós estamos colhendo frutos das nossas ações. Então, fruto das nossas ações. Ações, orar e tem as ações que vêm pelo Espírito. Então, tem muita coisa aí, meus queridos, mas eu espero que eu não tenha colocado mais dúvida, mas eu tenho que me expor, porque se eu tenho esse sentimento, eu creio que outras pessoas que estudam as Escrituras vão ficar meio que confuso nesses assuntos, porque são assuntos que não dá coerência pelo dizer que a palavra é o Espírito. Não, eu concordo que a palavra tem muito poder em seus efeitos, mas o efeito quem faz é o Espírito. A ação é do Espírito, não a palavra, mas a ação.
Mas se um mudo não sabe falar, Deus conhece a intenção do coração. Então, quer dizer, mesmo que ele não sabe falar, Deus conhece a intenção do coração. Mas sempre quando nós abençoamos, há uma bênção, há uma palavra de bênção e há uma ação do Espírito. Quando nós amaldiçoemos, há uma ação de maldição e há uma reação do Espírito. Como quem matou Ananias e Safira? Foi a ação. Não foi a palavra, tinha muito poder, mas a ação que levou eles à morte, a óbito. Então, quer dizer, não foi Pedro que pegou uma espada e matou ele. Tá entendendo? Então, é isso que acontece. Quando Deus diz, haja coisa, tem, né, a palavra, mas tem a ação. Tem muitos pontos aí da Bíblia ali, né? Quando Deus fala com Moisés, vai lá, diz que eu sou, te mandou, e aí lá, entendesse? Tem um monte de coisa aí que a gente teria que desconstruir de uma maneira drástica, né? Considerando que a palavra é o Espírito, entendeu? Mas isso aí, meus queridos, não é, né, é um estudo, né? E eu acho que cada um tem o direito aí de expor ali aquilo que pensa, né? Senão não seria estudo, não seria uma anarquia, né, no estudo, né? E a gente ficaria toda a vida né, concordando, dando a mão, amém, né? Não é para ofender nada, né? Isso aí é só para trazer o crescimento, né? Paz, queridos, bom domingo a todos aí. Obrigado, irmão Arlindo, aí, por essa oportunidade de eu poder estar trazendo aí um pouco da minha ideia aí, né? Obrigado, irmão Paulo. Deus continua te abençoando pelo seu entendimento. Amém, irmã Creuza, amém. Bom domingo a todos aí. Graças e paz. Amém, muito obrigado, irmão Paulo, pelas palavras aí e pelas receitas que você mandou para mim aí, irmã Clarice, dá um abraço dela, tá? Tomei bastante líquido, hoje estou bem melhor, graças a Deus. Então, irmãos, alguém mais quer falar? Então, eu queria agradecer e desejar aos irmãos, né, uma ótima semana, que sejamos cada dia mais abençoadores, não venhamos perder a oportunidade de falar, né, principalmente do amor de Cristo. O amor, ele é acima de qualquer coisa, né, de qualquer situação, o amor, ele prevalece. Eu fico com aquela palavra, irmão Arlindo, que a gente, quando nós sabemos quem nós somos, isso não importa, né? Não importa se vai ser assim ou assado, assim ou assado, o importante é quem nós somos. Eu só queria ter esse entendimento para fechar, eu creio que fechou, me trouxe muita paz. Hoje eu estou numa fase que eu não estou procurando muita coisa mais, aquilo que já me testificou, fechei ali, não estou mexendo com muita coisa mais, porque eu entendi que ninguém chega a lugar nenhum se não for pela fé, pelo amor e pelo entendimento de quem nós somos. Deus é mistério, tudo de Deus é mistério, nós somos apenas aqueles que querem entender um pouco mais das coisas de Deus. Mas vamos entender aquilo que Ele nos permitiu entender, através do nosso entendimento, né? E o principal, nós entendemos que nada nos separará do amor de Cristo. Nada, né? Então, é isso. Eu agradeço os irmãos, desejo uma semana abençoada a todos, que já é abençoada, mas que nós devemos tomar posse das bênçãos. Essa semana eu também tive que enfrentar alguns desafios da fé. Estou crente aqui na fé, crendo, né? Na fé, pela fé que eu já tenho decretado sobre a minha vida uma palavra de cura, né? Creio que Deus já está projetando aí o escape, né? Mas fiz, né? Tinha que fazer, eu fiz. Mas fiz crendo e já tomando posse da palavra de cura. Então, são coisas da vida, né? Vai lá. São coisas da vida. Então, assim, a gente mora em zona rural, a gente sabe que essas coisas podem acontecer. Mas na hora eu fiquei muito assustada, mas depois eu fui entender que Deus, ele já me abençoou. Que Deus, ele já me deu a cura. Eu tenho que tomar posse dela. E ele já é o que eu falei para ele, que eu acho que a oração, quando você fala com Deus, alivia o seu coração, né? Eu falei com ele, falei, Senhor, o Senhor já me livrou de tantas, né?
Então, o senhor vai continuar fazendo aquilo que for propósito do senhor. Se o senhor tiver que fazer na minha vida um instrumento do Senhor para levar esse evangelho genuíno e puro, amém. Né? Eu fico impressionada, irmão Arrindo, como esse evangelho, esse entendimento chega com tanta calmaria. Eu estou aqui hoje participando com a minha nora, ela agora está lá na sala, eu estou aqui fora, né? E sim está roçando hoje. Como que ela entendeu? Ela entendeu. Eu fiquei assim, admirada de ver. Ela entendeu, ela falou, então é isso. Então, eu sei que ela interessou, é um evangelho que tem uma potência muito grande para chegar no coração das pessoas, sabe? Esses dias aí os irmãos sabem aí que aconteceu aí com a irmã, com a pastora Ludmila Feber, né? Com a irmã Ludmila Feber. Admirava muito, admiro, porque foi uma mulher que lutou até o fim pela fé. Porém, já tem pessoas de igreja trazendo revelação que ela está no inferno porque ela usava roupa de masculino, cabelo curto, sei lá o que está queimando o inferno. Ou seja, essa bagunça, ela está como um todo, sabe? Ela está como um todo. Então, hoje, se a gente não viver pelo entendimento do Espírito, pela palavra revelada, nós não temos mais escape. Entendeu? Então, é isso. E aí eu quero desejar aí uma ótima semana e a graça e a paz a todos. Amém. Amém, irmã Elma. Muito boa pelas suas palavras. Posso contar um testemunho para a irmã Elma? Pode contar. Pode. Arlindo, você sabe disso, você vivenciou isso. Irmã Elma, a minha mãe, quando ela era viva, ela fez várias cirurgias de pele por causa de câncer de pele. E quando ela estava doente, eu cuidei dela um tempo. Aí no meu nariz, irmã, saiu que nem uma pintinha preta. Aí fui no médico, em 4 dermatologistas, todos eles constataram câncer de pele, ou seja, um linfoma, né? Aí ficou aquela coisa, aí ficou aquela pelota, então ficou do médico tirar, e eu sempre ali, né, ciente que eu ia passar por essa cirurgia. E como esses tempos atrás, a gente está usando máscara, um dia eu olhei no espelho do meu banheiro e estava aquela pelota preta, horrível. Aí, sabe, aquela coisa me tocou assim, eu falei, Senhor, que seja feita a sua vontade e não a minha. Se eu precisar passar por uma cirurgia para tirar esse negócio do meu nariz, amém. Mas se não, o Senhor sabe tudo, o Senhor pode tudo e tudo o Senhor faz. Se for da sua vontade, Senhor, isso vai sumir do meu nariz sem eu precisar passar por cirurgia. Irmã, aí tudo bem, fui dormir, no outro dia cedo levantei aquele negócio no meu nariz, fui no posto, e eu com a máscara. Voltei do posto, fui no banheiro, tirei a máscara, lavei a mão, aí fui lavar meu rosto. Quando eu lavei meu rosto, irmã, que eu olhei no espelho, meu nariz está assim, ó, do jeito que está. Você está entendendo? Eu não fiz nada, a não ser o que eu falei com Deus. A ação de Deus na minha vida foi maravilhosa, irmã. Maravilhosa. E eu não precisei passar por cirurgia. Fui na médica dermatologista, ela falou, dona Cleusa, a senhora não tem mais um linfoma. O que a senhora fez? Eu falei, eu não fiz nada, foi a ação de Deus. Glória a Deus às alturas. Naquele momento que eu falei com Deus, mas sabe, irmã, isso saiu assim do meu entendimento, do meu coração, com uma grande verdade, porque eu tenho falado para Deus, Senhor, que seja feito na minha vida a sua vontade, não a minha. Então, irmãs, ela falou, não, dona Cleusa, não é possível. Eu falei, é possível a tudo que crê. Deus agiu na minha vida sempre. Então, irmã Elma, fique em paz. O que tiver que ser, será. Amém? Obrigada, irmão. Amém.
Meu Deus, amém. Amém. Deus abençoe, irmã Creuza. Obrigada, viu, pelo testemunho. Amém, irmã. Quem que é o próximo, irmãos? Irmão, se você tiver compromisso aí, já vai dando 11 horas, tá? Fica à vontade. Quem que é o próximo? Então, Eu. o que eu digo é o seguinte, né? Tudo tem o começo, tudo tem o fim. E então, se você for ver assim, assim, pouca gente sabe o que a gente sente aqui, o que a gente prega, o que a gente está aprendendo. Então, para quem não sabe, não vai mudar nada, né? É como a gente já está sendo ensinado aí. Não vai mudar nada, mas para a gente que sabe o que o Pai Nosso quer que a gente seja, nós vamos ficar muito mais felizes com isso, né? E não espera, não. Tá ali a oportunidade do amor, você tem que fazer o amor ao próximo, né? Então, é aquilo que eu falei, tudo tem o começo e tudo tem o fim. Na nossa vida, a gente ficou sabendo da graça. Então, não desperdice o seu tempo ali, seja Cristo, né? Seja Cristo para poder fazer a sua parte aqui e ficar feliz com tudo. Em tudo dá graças a Deus, em tudo, não reclama, não adianta reclamar, né? Nós temos que ser assim, agradecer a cada coisa, tanto a coisa boa, né? Que a coisa boa ela vem, a coisa ruim vem também, para você poder ficar fortalecido com a situação. E nada acontece se Deus não permitir. Então, se acontecer alguma coisa ruim, fique firme, fique ali forte, porque agora a gente sabe, né, como que funciona, o que Deus quer de cada um de nós. Então, eu agradeço muito a Deus por tudo isso, agradeço por todos aí, que aquilo que eu sempre digo, né, falo pouquinho, mas cada um aí tem aquele conhecimento ali que cada dia eu vou aprendendo. Eu não falo muito, mas eu absorvo na minha cabeça ali, cada coisinha que acontece aí. Então é muito gratificante viver isso na minha vida aqui. Então é até o fim. Então a gente tem que ficar forte e vamos que vamos. É isso aí, irmãos. E desejo um domingo maravilhoso a todos, tá? E um começo de semana 10. Já acorda de manhã, já abre os olhos e já fala: Deus, hoje eu acordei, eu já tenho a nova chance de mostrar quem é o Senhor na minha vida. E é isso aí, irmão. Glória a Deus! Glória a Deus, irmão, glória a Deus. Amém. Posso falar agora? Esse meu cunhado aí me surpreende, irmão. Posso falar? Falar. Eu tenho que Pode entrar falar. assim, eu tenho que entrar não na beirada, eu tenho que entrar assim entrando. Mas eu tô com o Ademir, gente, assina embaixo. Falou bonita, Ademir. Mas é o que a gente sente. Eu sinto verdade. Aqui, Como ele disse, eu assino embaixo, é tudo certinho, do jeito que ele falou. É como uma rosa, meus irmãos. Ela é linda, formosa, cheirosa, mas ela tem os espinhos. Então, é isso, tá? A gente tem que agradecer muito a Deus por tudo. Pelo perfume da rosa, pela formosura dela e pelos espinhos também. Tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer pelo Arlindo, pelo meu pastor que está na minha vida por tantos anos, pela Rose que está aí junto dele, pela família dele, pela minha família, pela minha vida, por tudo o que eu passo, pelas bênçãos que eu tenho, por tudo o que eu passo. Eu tenho que agradecer, eu tenho que ser grata. E a todos os meus irmãos que estão presentes aqui. Amém?
Eu agradeço tudo. Um domingo abençoado para todos aí. Amém? E uma semana também abençoada. Amém? Fiquem com Deus. Irmã Zayada linda, maravilhosa, que eu amo muito. Só quero dizer uma coisa aí, o entender o Espírito Santo, entender quem nós somos, não vai tirar os problemas de ninguém, e sim vai nos fortalecer para los, né? Porque tem muitos irmãos que pensam que esse entendimento, eles não vão ter mais problema, vai ter problemas, vai continuar enquanto estivermos em carne. Mas esse entendimento faz com que a gente resolva de forma diferente, caminhe de forma diferente, faz a total diferença na nossa vida. Amém, meus queridos irmãos? Bom final de semana todo. Até. Gente, vambora, a esposa já apareceu aí, ó. Quando a esposa aparece, é porque o almoço está... Arlindo, dura essa parada. Ela veio para dar um tchauzinho para vocês, só. Não é para vocês ir embora, não. É só para ela falar um oi. Ela é linda de Tchau, meus amores. Fiquem com Deus. Amém, irmã Donata. Ô, Valdecir Cândido. Opa, chegou minha vez. Achei que não ia ter minha vez hoje, mas tá bom. A minha cunhada aí. Primeiramente... Ai, Demir. Dá um beijo na Paula, Demir. Hã? Dá um beijo na Paula, no Rafinha. Sim. O Felipe, ó. No Felipe. Amém. Amém. Vamos deixar o Valdecir falar um pouco, gente. Fala, Valdecir. Agora eu vou falar. Se cortar, eu vou sair sem falar dele. Eu vou ficar bravo daí. Não sai, não. Valdecir, a Rose já mandou um recado, que ela vai visitar vocês aí em Santa Catarina. Seja bem-vindo. Sim. Opa, estamos esperando aí, então. Bora lá, Rose. Pode falar. Fala, irmão Valdecir. Pode falar agora, sem interrupção, hein? Vai lá. Agradecer primeiramente a Deus por mais esse dia, né? E dizer que não vamos dar crédito às reclamações, vamos tirar esse crédito da reclamação e dar crédito aos agradecimentos. Somos gratos a cada dia e procurar viver sempre o aqui e agora, que o ontem já foi concluído, amanhã a gente não sabe se chega, né? Querer a gente até quer, mas querer não é poder, né? Então é isso aí. Tenha um ótimo começo de semana a todos aí. Querendo Deus, amanhã estamos tudo junto. Amém. Lindo. Valdecir. Ô, Ademir, não vem me falar que eu sou o Miyagi, não, velho. Miyagi, Arlindo. Sou Miyagi. Quem não falou ainda foi o irmão Paulo. E quem mais que faltou? Irmão Paulo e irmão Serginho? Pode falar, gente. Os dois aí. Serginho? Serginho e Paulo, acho que falta, né? Serginho tá aí ainda. E o Bruno Henrique Pois não tá é, aí. então, A Daniele saiu? Então, vou falar antes do irmão Serginho. Tô aqui sim. Eu pensei que não podia falar mais, que eu baixei a mão. A consideração final, só o tchauzinho, Serginho. Só considerações finais aí. Tranquilo. Deus continue enviando essa luz, todos aí. Eu tô chegando agora, tô pegando a primeira estrelinha, né? Tá? A luz é infinita. A luz é eterna. Essa estrelinha que eu tô pegando aqui só vai juntando. Um dia eu chego no rudimento que Deus achar graça. Eu quero agradecer a todos pela paciência e que vocês tenham muito mais paciência, mas tenham um ótimo início de semana, todos, e todo o kit família. Um forte abraço com os dois braços, bem apertado no cabo de aço. Quero desejar aí uma boa semana a todos aí. E tô muito agradecido aí, irmão Arlindo, pelo esforço do irmão aí, tá trazendo aí tudo aí para os irmãos, né? Para nós aí, tá aprendendo. E toda a palavra ela é bem proveitosa. Tudo tem o seu proveito, tanto para um lado como para o outro. Tudo isso nos impulsiona a estudar, nos impulsiona a estar buscando mais conhecimento, né? Então, tudo é válido. Tudo é válido, todo entendimento
ele traz alguma amplicidade na nossa vivência espiritual diante de Deus, né? A irmã Creuza, o testemunho da irmã Creuza, eu não posso deixar sem comentar um pouquinho ali, ver que ela lançou uma palavra, né? E houve uma ação. Ela disse: Senhor, seja feita em mim a tua vontade. Tua vontade, meu Deus, eu estou aqui. Então, o que acontece? Ela lançou a palavra. E houve a bênção de Deus trazendo a cura, trazendo a existência aquilo que ela precisava. Então, isso pode acontecer na vida de muitas pessoas aí, talvez está sofrendo, está com alguma situação. Não se intimide de lançar diante de Deus a tua situação. Expor, porque isso vai fazer com que a tua fé aumente. Não é que Deus precisa ouvir a tua voz, mas tu precisa ouvir a tua voz. A pessoa precisa ouvir a sua própria voz para entender o que ela pediu. Então é isso, meus queridos. Uma boa semana a todos aí, graça e paz. Que Deus ilumine o nosso entendimento a cada dia mais, né? E que nós chegamos a viver essa bênção de Deus, que Deus tem muitas coisas boas para seus filhos. Que cada um possa ser um frutificador aí, possa desfrutar na carne todo o bem de Deus e ser uma bênção para sua cidade, seu país, para seu bairro, ou pelo menos para sua própria casa. É isso aí, meus queridos. Abraço a todos. Fica na paz. Amém, irmão Paulo. Muito bom, muito obrigado. Quer falar alguma coisa, amor? Então, irmão, eu quero agradecer também a presença de cada um de vocês. Muito obrigado. Vocês tornam essa família uma família abençoadora. É a presença de vocês que vale aqui. Então, nós não fazemos isso buscando o entendimento pelo entendimento. Nós trabalhamos aqui porque nós queremos amar e ser amado pelos irmãos. Então, a nossa visão aqui é pessoas, tá, irmãos? Independentemente daquilo que você entenda ou deixa de entender, o que você entende e deixa de entender, nós vamos amar você de todo jeito, de qualquer forma. E se você quiser caminhar com a gente na família, vai ser sempre bem-vindo. Amém? Um grande abraço para todos vocês. Quero mandar um abraço para o irmão Nilson, que apareceu agora ali também, irmã Elma, irmão Paulo, irmã Clarice, irmã Cileide, o Valdecir e a Soninha, a Creuza, a Donata, acho que já saiu, e todos os irmãos que estiveram aqui, irmão Serginho. Grande abraço, irmão Serginho. Você nunca vai estar sozinho. Você tem uma família aqui para as horas difíceis, viu, irmão Serginho? Encontrei em você um grande irmãozão. Eu estou falando isso sem demagogia. É amor mesmo, entendeu? É verdadeiro. Na hora que você estiver aí precisando, só mandar um áudio aí. Às vezes eu estou dormindo, às vezes, porque os horários do Serginho é complicado, irmão. Pra você conversar com ele, o homem é difícil. Mas a gente está junto, tá, irmão? Estava bêbado de sono aqui. Olha, um grande abraço àquela família abençoada lá, olha lá que coisa maravilhosa, irmã Elma com a família. Foi um prazer falar aí com a tua nora, irmã Elma. Tamo junto, tá, irmãos? Um grande abraço aqui do irmão Arlindo, da irmã Rose, minha esposa, da Wendy, e as filhas estão... Qual é a sua cidade, irmão Arlindo? Oi? Irmão Arlindo, qual a sua cidade? Bauru, São Paulo, irmão. Ah, você está em Bauru? Estou em Bauru. Eu prestava serviço para Reunidas. Olha aí, tá pertinho. Tá apesar de para mim, eu passava em Bauru, hein? Então, um grande abraço, irmãos. Melhor dia para vocês. Bom dia, irmãos. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.